Oi, gente, bom dia! A semana começa com volta às aulas presenciais nos municípios capixabas. O TN1 fala dos cuidados nesse retorno dos estudantes à sala de aula. E a segunda também teve mudança no sistema Transcol, que agora atende as linhas dos verdinhos que circulam em Vitória. Chuva e um flagrante impressionante. O caminhão caiu dentro de um valão em Vila Velha. Um momento de pânico. 3 pessoas que estavam no veículo foram resgatadas. Mulher é esfaqueada em tentativa de assalto no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O suspeito usava uma mochila de criança. Motorista de aplicativo tem carro roubado na Serra. Os bandidos interceptaram um veículo da vítima em Jardim Limoeiro. Vacinação contra a Covid. O TN1 fala do agendamento para quem tem comorbidades e a dúvida sobre o laudo exigido na hora da imunização. Tem gente voltando para casa sem vacina por erro neste laudo. E para quem aguarda a segunda dose, o lote de Coronavac, que chegou no fim de semana, já começou a ser distribuído para os municípios. Estamos esperando sua mensagem pelo WhatsApp. Você envia sua pergunta e a gente vai tentar te responder ao vivo. Já tem vídeo de amigos do TN reclamando de rua esburacada e de animais soltos na pista. Participe! TN1 está começando agora e a gente volta rapidinho. Estamos de volta, a semana está começando e a cada segunda-feira a gente tem que se adaptar a uma nova rotina por causa das mudanças da classificação dos municípios. O novo mapa de risco foi divulgado na sexta-feira. 24 cidades estão em risco alto para a contaminação da Covid, incluindo a Grande Vitória. Com isso, as aulas presenciais já voltaram para alunos da educação infantil e ensino fundamental 1. O horário de funcionamento do comércio muda e o esquema do transporte coletivo também vai sofrer alterações. Muitas mudanças, né? Para a gente começar, vamos dar uma olhada aqui como é que vai ficar o transporte coletivo. Esta semana aqui na Grande Vitória, tá aí, ó, ônibus municipais e metropolitanos vão poder circular de segunda a sábado, das 5 da manhã às 10 da noite. Domingos e feriados, esse funcionamento fica restrito apenas para os profissionais da saúde. Você viu aí que a segunda-feira vai começar com o retorno das aulas presenciais, do ensino infantil e também do ensino fundamental 1. São muitas mudanças, a gente vai falar ao vivo agora com o repórter Luciano Rosetti, que vai trazer as informações sobre o transporte público, porque além dessa mudança de horário, começa a integração dos verdinhos ao sistema Transcol. Muita mudança, né, Luciano? Bom dia para você. Como é que foi esse primeiro dia? O pessoal se entendeu bem ou teve gente confusa aí na rua? É isso mesmo, amiga Bruna. Bom dia para você, bom dia para o amigo do TN também que nos assiste. Exatamente, ó, ônibus verdinhos não existem mais aqui em Vitória. Agora tudo é Transcol. Os antigos verdinhos, eles foram integrados ao sistema integrado do Transcol. Eles foram unificados, né, ao sistema Transcol. E respondendo a sua pergunta, né, muito passageiro nesse primeiro dia, isso é até compreensível, né, muitos passageiros estão um pouquinho confusos, com dúvida, como é que vai funcionar, como é que vai ser agora, paga passagem, não paga, quantas vezes vai pagar passagem? Então a gente preparou aí um material bem completinho para te mostrar agora. Vamos assistir na reportagem. A partir de hoje não existem mais verdinhos, tudo é Transcol agora. Todos os ônibus que circulam em Vitória são parte do mesmo sistema. Até semana passada, a frota do Transcol tinha 1.436 ônibus. Agora, com a integração, o número de veículos foi para 1.570. Quer dizer, são 134 ônibus a mais. Além das obras, um passo operacional importante, onde o Transcol passa a integrar todo o sistema da região metropolitana, exceto um pequeno pedaço em Vila Velha, mas agora a capital, que é um símbolo grande para o Transcol, passa a ser toda a operação do Transcol, das linhas alimentadoras, nós passamos agora a ter linhas alimentadoras em Vitória. Dentro desse novo sistema, o passageiro paga uma passagem só, então fica atento aí. Se o primeiro embarque for numa linha alimentadora de Vitória e o segundo numa linha troncal, quer dizer que vai para outro município, você tem 30 minutos. Se o primeiro embarque for numa linha troncal ou num terminal de ônibus, você tem até 1 hora para embarcar no antigo verdinho, aqui em Vitória.
Agora, se o primeiro embarque acontecer nas linhas alimentadoras de Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana, o tempo para embarcar no antigo Verdinho será de 1h30. Entendeu? Só para descomplicar, então, tudo continua da mesma forma como antes. Os itinerários, as linhas e a numeração dos ônibus continuam os mesmos. O mês de maio é um momento de adaptação tanto de quem é gestor, operacional, quem está operando no dia a dia, quanto da própria população acostumar com isso. O grande benefício, ao final das contas, é uma maior flexibilidade de mobilidade, uma maior oferta de serviço para a população, de ônibus, de linhas, de itinerários, e também a possibilidade de pagar uma passagem só. Então, quem usava a Vitória e o Transcol pagava 2 passagens e economicamente acaba sendo muito mais viável fazer essa conexão entre os sistemas, já que você vai ter o direito de fazer isso pagando apenas uma passagem. Em geral, o passageiro gostou da ideia. Eu acho que vai facilitar a vida do cidadão, né? Porque muitas vezes você pega um ônibus para vir a Maruípe, você tem que esperar o Maruípe. Assim você consegue fazer melhor a conexão. Eu achei bom. Que dá tipo assim, né? A gente tem agora opções de ir e vir para qualquer lugar se a gente quiser ir. E não tem Verdinho mais, agora é tudo Transcol. Sim, eu achei muito bom mesmo. Eu acredito que vai ser melhor para a população, com mais variedade de ônibus, né? Vamos esperar que melhore um pouco, né? Quem sabe? Muito bem, então, só para esclarecer um ponto aqui, para não ficar nenhuma dúvida, de Verdinho para Verdinho, ou melhor, do antigo Verdinho para os antigos Verdinhos, o passageiro paga 2 passagens, viu? Ele paga no primeiro embarque e paga no segundo embarque também, o que é diferente de um antigo Verdinho para um ônibus de linha troncal, os famosos 500 que vão para outros municípios. Aí o passageiro paga uma passagem só. Isso porque Vitória não tem terminal, por isso que eles fizeram esse esquema, né? Para o passageiro pagar o menos possível. Agora, mudando de assunto aqui, Bruna e amigo do TN, falando sobre pandemia, atualizando os dados, né? Uma nova classificação de risco foi gerada aqui no Espírito Santo e temos agora 24 municípios classificados como risco alto. Isso muda o panorama de funcionamento do comércio, né? O comércio vai ser de segunda a sexta-feira, de 10 às 18 horas e aos sábados, de 10 às 2 da tarde. A gente preparou também uma tela, um material bem explicadinho para mostrar os detalhes para você a partir de agora. Vamos ver. Os estabelecimentos de rua considerados não essenciais vão poder funcionar de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da noite. Aos sábados, o horário é mais reduzido, de 10 da manhã às 2 da tarde. Já os shoppings podem funcionar entre meio-dia e 8 da noite em dias úteis. Aos sábados, de meio-dia às 4 da tarde. Lembrando que essas restrições não valem para os estabelecimentos considerados essenciais. Muito bem, bem explicadinho pela minha amiga Bruna Maria. Agora vamos passar as informações dos municípios em risco moderado. 42 municípios foram classificados como risco moderado. Isso também libera, né, o funcionamento das lojas, até mesmo aqueles estabelecimentos que não são essenciais podem funcionar também. No transporte público, os horários voltam ao normal. E nas salas de aula, nas escolas, tudo normal também. Essas são as atualizações, né, Bruna, minha amiga Bruna, a respeito do panorama da pandemia aqui no Espírito Santo. Volto com você. Tá certo, Luciano. Obrigada aí pelas informações, mudanças no comércio, mudanças no transporte. E agora a gente fala da volta às aulas presenciais nos municípios capixabas. O repórter Felipe Chicarino está ao vivo conversando com o secretário de Educação, Vitor De Ângelo. Felipe, você acompanhou o retorno em Vitória? Como é que foi aí esse primeiro dia, tanto tempo longe dos amigos e dos professores, né? Seja bem-vindo, bom dia. Oi, Bruninha, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham pelo TN1, muito obrigado pela audiência de vocês. Bruninha, a gente tem ido muito às escolas, né, para mostrar a entrega de cesta, conversar sobre volta às aulas. Hoje eu fiquei muito surpreso, fiquei muito feliz de ver uma criançada correndo para lá e para cá, brincando. As escolas estão com cor, as escolas estão com saúde e as escolas têm interação social. Eu estava conversando com o secretário de Educação, o Vitor, antes da gente entrar, né, Vitor, você me falava a importância dessa interação, né, que é muito tempo, 15 meses sem aula. Eu queria que você falasse um pouco o que representa essa volta para você como secretário, para a secretaria e para você como educador. Bom dia. Bom dia a todos.
É isso, a escola ela não é só um lugar de aprendizagem, né? E em que, portanto, sendo só isso, não faz diferença ensinar de longe, ensinar de perto, tanto faz como fez. Se houver uma pandemia, a gente vira a chave, passa para o ensino remoto e toca a vida. Não é isso. O que o fechamento prolongado da escola mostrou é que, no que diz respeito à aprendizagem, há enormes prejuízos, porque essa virada de chave ela não é natural, ela não é simples, ela não alcança todas as pessoas, então só nisso nós já temos um enorme prejuízo, mas para além disso, passou-se a verificar com mais clareza aquilo que até era reconhecido, mas nem sempre ali no debate inicial, no começo da pandemia, estava posto. Questões psicológicas, questões emocionais, que trazem à memória da gente a experiência de uma escola como espaço afetivo, como espaço de interação, como espaço de amizade, mesmo que sem toque, mesmo que sem proximidade, né? Então, tudo isso foi sendo acumulado ao longo dos meses, a tal ponto que hoje, quando a gente olha muitas crianças, elas não têm só déficit de aprendizagem, elas têm dificuldade de usar o computador, se for pelo computador que elas estão acessando esse conteúdo, elas têm algumas questões socioemocionais que estão claríssimas para quem convive com essas crianças. Então, a retomada das aulas, também sobre esse ponto de vista, é muito, muito importante. Secretário, eu vou te pedir licença rapidamente, que eu e o meu companheiro diário de jornada jornalística, Bruno Passos, nós visitamos uma escola particular e uma escola pública aqui de Vitória para acompanhar essa tão aguardada e também tão polêmica volta às aulas. Acompanhe aí a reportagem que é minha, Felipe Chicarino, e do meu companheiro Bruno Passos. Eles estão de volta, tanto no ensino público quanto no privado. Hoje, dia 10 de maio, marca o retorno de parte dos alunos às aulas presenciais. A decisão foi divulgada na última sexta-feira pelo governador Renato Casagrande, que diz seguir a recomendação da ciência para reabrir as escolas, mesmo no risco alto. Nesta segunda-feira, as escolas foram reabertas. É saudade que fala? A escola é vida, né? A escola é a criança e a escola sem criança realmente ela se apaga. Então nós estamos muito felizes com o retorno dos nossos alunos, principalmente as crianças menores que precisam da escola para o seu desenvolvimento, para ter a estimulação necessária para que eles possam se desenvolver bem. Para o prefeito de Vitória, a qualidade da educação depende desta interação social entre os alunos. Houve manifestação do Conselho Regional de Medicina, da Associação Médica do Espírito Santo, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Capixaba de Pediatria e da Sociedade Capixaba de Infectologistas. Então, nós decidimos por retomar, avançando nesse diálogo, pedindo às famílias para que orientem as crianças a respeitar os protocolos sanitários, porque todas as escolas estão preparadas. Nós temos álcool em gel disponível, máscara disponível, o espaçamento de 1,5 metro e a construção de um ambiente com segurança biosanitária. Atenção, hein? Atenção para quem deve voltar para a sala de aula nesta segunda-feira. Os estudantes do ensino fundamental do 1º ao 5º ano e também aquela galerinha do ensino infantil do grupo 5 e 6, que tem idades aí entre 4 e 5 anos. Tá beleza? Vitória optou em retornar com o 1º ao 5º ano esta semana e na próxima semana a gente retorna com o CEMEI. E aí a educação infantil a gente vai voltar com o grupo 5 e grupo 6. É difícil retornar, a pandemia existe, a gente precisa saber da seriedade dela, ninguém está negando isso, pelo contrário, a gente está trabalhando com as evidências científicas. E aí nesse momento eu creio que o ganho é para todo mundo, é para a sociedade. Em Vitória, na rede pública, as aulas voltam de forma híbrida, com metade dos alunos em casa e a outra metade em sala de aula. Já nesta escola particular, também na capital, a organização foi feita para que todos os estudantes voltassem, mas respeitando os 50% de ocupação. O respeito aos protocolos sanitários é uma exigência tanto na rede pública quanto na particular. Marcações, distanciamentos, máscaras, álcool em gel. Por exemplo, aqui nesta escola os brinquedos são higienizados antes de serem distribuídos a outros alunos. A volta às aulas no presencial
era um anseio do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo. É assim, uma alegria e uma satisfação para nós. Eu sempre digo que essa geração, ela precisa de ter esse convívio socioemocional, que vocês verificaram o que está acontecendo dentro dessa escola. A escola é viva, né? E as crianças precisam de interagir uma com a outra. Já o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado é contrário ao retorno neste momento. Apesar de a gente ter diminuído o risco do contágio da infecção, ele ainda persiste. Não é normal, num estado como o nosso, morrer 50 pessoas por dia e a gente reabrir as escolas. É o momento de fortalecer o distanciamento social e reabrir as escolas. As experiências mundo afora já indicam reabrir as escolas, fortalecer esse contágio. Eu disse, antes de chamar a matéria, é um assunto polêmico. Secretário, só para não ter dúvida, né? A gente tem uma audiência grande no que diz respeito a mães de alunos, pais de alunos, professores, para que não fique dúvida. Quem deve voltar a partir de hoje, segunda-feira, para a sala de aula? Na verdade, no risco alto, como ele é um risco alto, a gente autorizou com restrição. Essa restrição foi na oferta, ou seja, ao invés de voltar todo mundo, volta só alunos da educação infantil e do Fundamental 1. Essa é a regra. Agora, como cada escola, cada rede organizou essa regra, aí depende e é importante que a família se informe junto à escola onde seu filho está matriculado. Pode ter havido revezamento ou não, esse revezamento pode ser semanal ou diário, pode ser pela letra do nome do aluno, pode ser por cores, pode ser por grupos. Então, há uma realidade muito diferente e é importante que os pais se informem a esse respeito para não mandar seu filho no dia que não corresponde à ida dele à escola. Agora, aqueles alunos que estão no ensino médio ou a partir do 6º ano, que ainda não chegou o momento de voltar. Quando vai chegar esse momento, Vitor? A gente já pode vislumbrar aí 2, 3 semanas, vai demorar mais, vai demorar menos? Já existe essa projeção, essa expectativa? Em mais de 2/3 do estado, dos municípios do estado, esses alunos já voltaram, ou já puderam voltar, pelo menos, né? Na nossa escola estadual voltaram porque nós abrimos em todos esses municípios. Então essa restrição para o Fundamental 2 e o médio ainda permanece para o risco alto. Eles podem ter atendimento individual, mas não voltar como agora nós autorizamos para o infantil e o Fundamental 1. A expectativa é de que nos próximos dias, semanas talvez, mas poucas semanas, o restante do estado que está em vermelho já caminhe para o risco moderado ou mesmo risco baixo, e aí a gente possa operar com as mesmas regras dessas classificações de risco na cor verde e amarela. Secretário, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde ao senhor, uma boa semana. E fica a dica tanto para quem vai trabalhar na escola, quem vai dar aula, os donos de escola, os responsáveis. O telefone está tocando? Aí, ó, está tocando, não pode tocar. Não pode tocar ao vivo jamais. Fica a dica então para que sejam respeitadas as medidas sanitárias, porque não dá para dar mole. O Covid, ele não está só presente nas escolas, mas em todos os espaços sociais. Por isso, máscara, álcool em gel e distanciamento. Eu volto com você, Bruninha. Beijo grande, boa semana a todos. Obrigada, Felipe, pelas informações. Os amigos do TN estão participando aqui sobre esse assunto. A gente recebeu aqui a mensagem do Lorival, que não concorda com a volta às aulas, tá? Ele pergunta, a pandemia acabou? Quero só ver o que vai ser das crianças nessa volta às aulas. É fácil jogar os filhos dos outros na fogueira. Opinião do Lorival. A Raquel de Cariacica tem uma opinião contrária, ela é a favor. Ela acha que já estava passando da hora das crianças voltarem a ter contato com os amiguinhos e também com os professores. Mande sua opinião para a gente tenta ler aqui sua dúvida pelo nosso WhatsApp 997922530. Agora a gente atualiza os números do coronavírus. Gente, são 448.243 casos confirmados da doença até agora. 9.874 pessoas, infelizmente, perderam a vida. Mais de 422 mil conseguiram se recuperar da Covid até hoje. Nas últimas 24 horas, foram registradas 11 mortes e 677 novos casos. E agora a gente fala de vacinação, é o que muita gente quer saber, né? Olha, muitos amigos do TN que fazem parte desse segundo grupo de pessoas com comorbidades estão, claro, com dúvidas sobre que documentação levar
para comprovar que de fato tem aquela doença, pode receber a vacina. Então fique atento agora às nossas explicações. É o seguinte, gente, tem uma portaria do governo do estado que diz que quem tem comorbidades deve apresentar um documento com identificação, claro, e também um documento que comprova a doença. Que documento é esse? Pode ser um laudo médico, uma prescrição médica ou uma declaração do enfermeiro do serviço de saúde, onde você faz esse acompanhamento médico. Importante, você tem que levar uma cópia dessa documentação, porque uma delas vai ficar retida ali na hora da vacinação. Agora é o seguinte, teve gente que foi se vacinar, levou essa comprovação, mas voltou para casa sem a vacina. Por quê? Nesse documento só tinha especificando que doença a pessoa tinha e isso não é suficiente. Esse documento tem que ter o tipo de doença que você tem, a classificação dessa doença e o tratamento que você está fazendo. Então, por exemplo, você tem diabetes, não basta que ali no documento esteja escrito que você tem diabetes. Tem que estar escrito que tipo de diabetes você tem, qual remédio você está tomando, qual tratamento você está fazendo. Se não tiver tudo bem explicadinho com toda essa descrição, você não vai conseguir vacinar. Fique atento a isso. Bruna, posso apresentar uma receita médica lá na minha unidade de saúde? Alguém vai me dar essa comprovação para eu vacinar? A Secretaria de Saúde do Estado diz que sim, desde que essa receita seja a comprovação, que ela seja suficiente para comprovar que você tem a doença. Ué, como é que eu vou saber então se a minha receita médica vai ser suficiente ou não para comprovar que eu tenho aquela comorbidade? É o seguinte, os enfermeiros das unidades de saúde, eles foram orientados a analisar a receita que você vai apresentar. Quando ela for suficiente para comprovar a sua comorbidade, eles vão fazer uma declaração e vão liberar a vacina. Mas quando ela não for suficiente, e aí? Esses enfermeiros foram orientados a solicitar a você, o usuário, um laudo ou outros documentos que possam fazer esta comprovação. Então, você tem que ficar bem atento aí quando chegar na unidade de saúde para saber que documentos são esses, para saber se você tem em casa ou não. Bruna, que doenças estão sendo contempladas aí nesse primeiro e nesse segundo grupo da vacinação de quem tem alguma doença prévia, alguma comorbidade? Tem tudo descrito direitinho numa lista no site saude.es.gov.br. Entra lá que você vai saber que doenças estão sendo contempladas nesse momento da vacinação. Tem muita gente esperando também para saber quando é que vai conseguir tomar a segunda dose da Coronavac. É o seguinte, gente, as 20 mil doses da Coronavac que chegaram aqui no Espírito Santo no último sábado já começaram a ser distribuídas aos municípios. Essas doses vão dar continuidade à vacinação da segunda dose contra a Covid. Mais de 87 mil pessoas estão aguardando por essa segunda aplicação. Fique de olho no site do seu município, porque as prefeituras já estão chamando quem já está cadastrado ou fazendo agendamento. Alguns sites estão aparecendo aí na tua tela. Vitória informou que as equipes vão entrar em contato com quem já fez o cadastro na unidade de saúde. Já em Vila Velha, eles vão fazer o contato por telefone. Atenção, para quem recebeu a primeira dose entre o dia 20 e o dia 27 de março. Então, fique aí aguardando a sua ligação se você recebeu a primeira dose entre o dia 20 e o dia 27 de março em Vila Velha. Só vai receber a dose quem receber a ligação. O Ministério da Saúde começou também a distribuir, a partir de hoje, mais um lote com mais de 1 milhão de doses da Pfizer, vacina Pfizer. Essas doses são para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, além de pessoas que têm alguma deficiência permanente. A gente ainda não sabe quantas dessas doses da Pfizer vão vir aqui para o Espírito Santo. 2h da tarde vai ter uma coletiva com a Secretaria de Saúde que vai passar para a gente mais informações. Vamos aproveitar para ver então como é que está esse panorama de vacinação aqui no estado? Olha aí, gente, o estado já aplicou mais de 1 milhão de doses até agora. O painel está aí para você acompanhar junto comigo. O Espírito Santo recebeu mais de 1.425.250 doses de vacinas contra a Covid-19. A gente conseguiu distribuir mais de 1.400.000 doses. Aplicamos 724.937 primeiras doses, 270.183 segundas doses.
Vamos dar uma pausa no assunto coronavírus. Vamos vir aqui para o noticiário policial, gente. Mais um motorista de aplicativo foi assaltado, e dessa vez na Serra. Os bandidos chegaram de carro e interceptaram o veículo do motorista. Câmeras de segurança registraram o crime. Já era madrugada de domingo quando o carro do motorista de aplicativo foi fechado pelo veículo ocupado pelos criminosos, na rua Belo Horizonte 2, em Jardim Limoeiro, na Serra. O condutor é ameaçado e obrigado a abandonar o próprio carro. Pouco depois, desce a passageira e os bandidos fogem. Uma moto que aparece nas imagens nada tem a ver com o crime. O motoboy só passava pela rua certa, mas na hora errada. Uma moradora conversou com a reportagem, mas sem mostrar o rosto, e contou como foi este assalto. Foi tudo muito rápido, né? O motorista logo ele saiu, ele se rendeu logo, aí em seguida saiu a passageira, né? Eles deixaram a passageira sair e levaram o carro dele. Só levou os pertences do motorista do Uber e o carro dele, né? Segundo o relato do porteiro. A imagem do motorista de aplicativo sendo assaltado junto com a passageira não é uma imagem solta, não é um ponto fora da curva. Pelo contrário, por aqui, roubo ou assalto tem sido regra, não exceção. É comum, tá? É bastante assalto, até porque aqui perto é S010, o ponto de ônibus fica ali, então a gente tem muito assalto também, né? O morador chega aqui sempre correndo, né? Que foi assaltado. Vários moradores, recente o menino foi assaltado também, roubaram o celular dele logo aqui na frente. E sempre assim, muita gente armado, realmente sempre assalto armado. A polícia militar chegou 10 minutos depois do fato, mas o motorista de aplicativo já tinha ido a pé até Novo Horizonte, bairro vizinho, para pedir ajuda a familiares, já que, além do carro, os criminosos levaram também o celular da vítima. Já a passageira não teve os pertences levados. Ela até demora a sair um pouco do carro, porque diz que deixaram ela pegar as coisas dela, mas ela saiu bastante nervosa, aí o porteiro abriu a portaria do condomínio, ela entrou, botou ela sentada, que ela estava muito nervosa, e acionaram a polícia, que veio logo em seguida. O assalto foi em frente ao condomínio em que essa jovem é funcionária. Ela nos conta que tem até uma técnica própria para não ser assaltada no final do expediente. Sempre olhar o aplicativo do ônibus e ver os minutos que ele vai passar para poder sair correndo e pegar o ônibus. Porque se perder, você fica mais de 10, 15 minutos esperando em tempo de ser assaltado. Então você tem que ficar no ponto, olhando para o lado e para o outro para se proteger, né? Todo santo dia, pelo menos 4 motoristas de aplicativo são roubados na região metropolitana de Vitória. Uma missão árdua que coloca em risco uma galera que só quer levar para casa o pão de cada dia. E a gente, infelizmente, fica à mercê, né, deles, que não tem segurança, é muita falta de segurança mesmo. Olha, a Polícia Militar informou que o veículo roubado foi encontrado ainda na madrugada de domingo em Novo Horizonte, na Serra. Ele estava aberto e com a chave na ignição. Ninguém foi preso e o carro foi guinchado. Bora continuar nossa ronda policial, que traz ainda o caso de uma mulher que foi esfaqueada em Jardim Camburi, Vitória. A gente fala também de um caminhão que caiu dentro de um valão em Vila Velha. Momentos de desespero. Manuela está com a gente. Bem-vinda. Boa tarde para você, Manu. Boa tarde, Bruna, para você e para todos que acompanham o TN1. Primeiro vamos falar desse susto, né, que o caminhoneiro, que é de Cachoeira de Itapemirim, e 2 colegas que estavam na cabine tomaram no último sábado. Choveu muito no final de semana, principalmente no sábado. Vários bairros ficaram alagados. Um deles, Cobilândia. E como esse caminhoneiro não é daqui, ele se assustou, não sabia, né? Entrou numa rua que estava alagada e tinha o valão e acabou caindo com o veículo dentro do valão. Foi um baita susto realmente. Vamos acompanhar nas imagens. Pela rua e não vê o valão que transbordou por causa das fortes chuvas. Dentro do veículo estão 3 pessoas. No mesmo momento, um policial do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo, o Notaer, passa pela rua do bairro Aribiri. Está neste carro vermelho. Ele vê a cena e corre para prestar socorro. As vítimas estão na cabine. O PM contou com a ajuda de outras pessoas que conseguiram abrir a parte de cima da boleia para que os ocupantes conseguissem respirar. Felizmente, todos foram resgatados sem ferimentos. Saíram pela porta lateral do caminhão. O cabo Juan de Souza Medeiros tinha acabado de sair de um plantão de trabalho. Disse que o motorista fez a curva porque achava que ali era uma rua e não contava que o alagamento tivesse encoberto o valão.
Acidentes como esses não são novidades em bairros de Vila Velha. Em março, o motorista do Rio de Janeiro passou direto e foi parar dentro deste valão na rua Santa Terezinha, Itapuã. Moradores resgataram o condutor. Antes, um outro veículo já tinha caído no local. E eu conversei hoje pela manhã com o Cabo Juan, que é da PM, né, e também do Notaer, apenas uma semana no Notaer. Ele foi o primeiro a sair e prestar socorro e contou com a ajuda também de outros moradores. Vamos acompanhar a entrevista que ele deu pra gente. Eu estava retornando para minha residência por volta de entre 7 e 8 horas da manhã, quando eu adentrei a rua Piracicaba para fazer o contorno, para atravessar a Carlos Lindenberg. Foi quando eu me deparei com um caminhão na minha frente, e ele deu seta num momento que poderia entrar numa rua errada. Na verdade, ele caiu numa vala, né? E é um afluente ali do rio Aribiri. E eu, de imediato, eu presenciei o fato, eu desembarquei do veículo e fui até o caminhão. Eu subi na carroceria do caminhão, fiz contato visual e verbalizei com os indivíduos dentro do caminhão pela parte superior. Eles conseguiram abrir uma parte do caminhão ali de respiração, que é saída e entrada de ar, e eu fiz contato com eles, informei, vou tentar tirar vocês aqui, tô chamando o pessoal aqui. Foi quando alguns cidadãos lá apareceram e conseguiram abrir a porta lateral do carona. Eles abriram a porta, foi quando a gente conseguiu puxar eles para cima do caminhão. E a gente tirou eles pela parte da carroceria. Todos saíram bem, sem lesões, eles ficaram apenas emocionados, né? Assim como o motorista do caminhão foi para o canto chorar, informar que estava bem, que essa situação foi bem atípica, né? E ele agradeceu muito por ter sido salvo ali. Parabéns aí ao Cabo Juan, né, e também as pessoas que ajudaram esses 3 que estavam dentro da cabine. Realmente um momento aí de terror, de sufoco, né, um grande susto, mas graças a Deus no final eles ficaram bem. E segundo a Prefeitura de Vila Velha, já tem um projeto para instalação de barreiras ecológicas do lado dos valões, justamente para, né, orientar os motoristas e evitar que acidentes assim aconteçam. E reforçando, né, Bruna, que susto que eles não passaram. Sem dúvidas, né? Tem que ver com a Prefeitura de Vila Velha quando de fato essas barreiras ecológicas, né, Manu, vão ser instaladas ali. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Poderia ter sido muito pior. Manu, eu continuo com você com a nossa ronda policial. Uma auxiliar de farmácia foi esfaqueada hoje durante uma tentativa de assalto. Foi em Jardim Camburi. Ela estava indo trabalhar, né, Manu? Isso mesmo, Bruna. Foi bem cedinho, ela estava no ponto de ônibus quando foi abordada pelo suspeito. O assaltante estava com uma faca, pediu o celular dela, mas ela ficou nervosa na hora, não sabe dizer. Ela não conseguiu entregar o aparelho ao assaltante e acabou esfaqueada na barriga. Ele fugiu, ele estava, segundo a polícia, usando uma mochila infantil nas costas e máscara preta. Ela estava perto de um hospital particular que tem ali em Jardim Camburi e conseguiu ser atendida. Eu estive no bairro hoje pela manhã. Vamos acompanhar a reportagem. Segundo a polícia, a tentativa de latrocínio aconteceu na rua Belmiro Teixeira Pimenta, em Jardim Camburi, Vitória. Uma mulher que não foi identificada acabou esfaqueada durante assalto, que aconteceu por volta das 6 horas da manhã desta segunda-feira. Ferida, ela foi ao hospital, que fica próximo ao local do crime. Segundo a polícia, a tentativa de latrocínio aconteceu aqui na rua, bem perto da Igreja Católica do bairro Jardim Camburi. De acordo com a vítima, o suspeito usava uma mochila infantil e máscara preta. Ele ainda não foi identificado pela polícia. A administração do hospital confirmou que a mulher está internada, mas não tinha autorização da família para passar outras informações. Isabela tem uma academia próxima à rua onde a vítima foi esfaqueada. Ela conta que há um mês um personal foi assaltado quando seguia para a academia. No início da rua, um personal trainer, amigo meu, foi assaltado à mão armada. Os assaltantes levaram o celular dele e da namorada dele, semana passada. A empresária pede mais segurança no bairro Jardim Camburi. Com certeza, a violência está aumentando cada vez mais. A gente fica muito preocupada andando na rua, as pessoas estão ficando bem vulneráveis. O policiamento, sim, aumentar a proteção, né, vigiar mais as ruas, está precisando sim, está muito preocupante. Então, vocês viram aí a entrevista da empresária, né? Alguns moradores também no local que não gravaram entrevista, mas reclamaram da insegurança, dos constantes assaltos, principalmente atrás
do aparelho celular. E segundo a polícia, a vítima de 35 anos, que sofreu aí essa tentativa de latrocínio, continua internada nesse hospital particular em Jardim Camburi, está em observação, porque ela levou uma facada na barriga. E aí, o caso segue investigado aqui pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, em Vitória. E, por enquanto, a polícia não tem pistas aí do suspeito. Quem tiver alguma informação pode ajudar denunciando no 181. Volto com você, Bruna. Tá certo, Manu, quanta violência, né? Cedinho, indo para o trabalho, levar esse susto, né? Obrigada aí pelas informações. A gente segue o TN1 de hoje com mais uma participação dos amigos do TN. Os moradores da rua Altiva da Silva Bresciani, que fica em Viana, no bairro Primavera, estão na bronca. Veja só por quê. Aí, ó, está difícil aqui, ó. Até a pessoa deficiente aqui, ó, tá descendo aqui, ó, bem devagar para não cair no buraco aqui, ó. Olha aqui. Vou mostrar a realidade aqui para você saber aqui, ó. Cuidado para não cair no buraco aí, ó. Isso, tá acompanhado aí pelo... Olha só. A gente lembra que no dia 28 de dezembro, nossa equipe esteve por lá fazendo uma reportagem. A prefeitura foi, ajeitou o paralelepípedo, mas você viu aí que voltou os buracos na rua, os buracos voltaram a aparecer. Eles querem, de fato, asfalto ali na rua, para eles não terem mais esse tipo de dificuldade. Tá aí, ó, a moça com dificuldade para andar, tem muitos idosos, tem cadeirante nessa rua, e vira e mexe, o problema volta a acontecer. A gente pediu uma resposta da prefeitura para esse problema logo de manhã cedo, mas até agora a gente não conseguiu receber um retorno da Prefeitura de Viana. Fica aí então o nosso pedido para que a Prefeitura olhe com carinho para esse problema aí no bairro Primavera, em Viana. TN1 de volta, um ex-vereador foi morto a tiros em Ibatiba. João Bento da Silva voltava de um churrasco e pouco antes de chegar em casa, na localidade de Santa Maria, foi abordado por criminosos armados. Vários tiros foram disparados contra a vítima, que morreu no meio da rua. Familiares não souberam dizer o que motivou o crime. João Bento foi vereador de Ibatiba por um mandato entre 2005 e 2008, sendo o mais votado da região. Atualmente, ele se dedicava à plantação e colheita de café. A polícia está investigando o caso, mas até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. Olha, gente, um bar lotado de clientes foi fechado em Vila Velha no final de semana. A guarda e os policiais descobriram ainda uma parede falsa no local. Atrás dela funcionava uma sala com jogos de azar. Em uma das máquinas, o agente da guarda abre um compartimento e retira pouco mais de R$ 830. Ao todo, 5 máquinas foram apreendidas durante uma operação de fiscalização da Guarda Municipal de Vila Velha, focada em bares que estavam abertos. Nossa equipe estava realizando o que nós chamamos de fiscalização COIFIM, que é uma fiscalização integrada entre as equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e também os fiscais da Prefeitura de Vila Velha e a própria Guarda Municipal, para evitar a realização de festas clandestinas, de baile Mandela e também para, neste momento, fazer a fiscalização em relação ao decreto estadual. E aí, durante essas fiscalizações rotineiras, se depararam com um desses estabelecimentos, volta de meia-noite, que estava aberto e com aproximadamente 20 pessoas dentro desse estabelecimento bar. O que chamou a atenção nessa apreensão, com certeza, foram as máquinas caça-níqueis. Elas estavam escondidas atrás de engradados de cerveja, exatamente para poder camuflar o funcionamento dessas máquinas, que é uma irregularidade. Era uma parede feita de engradados, então aparentemente parecia que era um depósito, quando na verdade dava acesso a uma pequena sala com essas 5 máquinas caça-níqueis. Cerca de 20 pessoas estavam no local. As máquinas foram encaminhadas para a delegacia de Vila Velha. Várias irregularidades no final das contas. Um funcionamento que não deve acontecer, aglomeração e as máquinas de jogo de azar, o que é proibido. Já era por volta de meia-noite, então já é um horário avançado, essa concentração de pessoas e cometimento dessa contravenção penal, que é a presença dessas máquinas caça-níqueis, que a gente sabe que naquela região ali há um número dessas máquinas nos estabelecimentos e nós temos atuado juntamente com a Operação COIFIM para coibir. Bem, os proprietários do bar foram levados à Delegacia Regional de Vila Velha, onde assinaram um termo circunstanciado por contravenção e foram liberados.
Uma mulher morreu após um acidente causado por um motorista embriagado em Linhares. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista estava em alta velocidade na BR-101, atingiu um carro que seguia na via. Os dois veículos foram parar numa ribanceira. O carro atingido tinha 4 ocupantes que seguiam para um almoço do Dia das Mães. Silvane Maria Faquim, de 40 anos, morreu com o impacto da batida. As 2 filhas dela ficaram feridas e foram levadas ao hospital. O homem que causou o acidente tem 25 anos e não tinha carteira de habilitação. Além disso, ele apresentava sinais de embriaguez. Um absurdo, né? Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado por homicídio culposo e lesão corporal culposa, com agravante de embriaguez e fuga do local do acidente. Ele foi encaminhado ao presídio. E na segunda ponte, teve capotamento hoje cedo, foi no sentido Vila Velha-Vitória. O motorista perdeu o controle do veículo, bateu na mureta de proteção e capotou. O condutor ficou ferido e foi levado por uma ambulância do SAMU para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência em Vitória. Olha, gente, a garagem de um condomínio que fica em Cariacica foi interditada porque estava apresentando risco de desabamento. Infiltrações, rachaduras e desgaste no reboco foram encontrados na estrutura. Problemas que voltam a aparecer, já que em 2016 o local já tinha sido interditado. Infiltrações, parte de concreto aparente por conta do desgaste do reboco, sem contar nas rachaduras. Algumas elas vão do final do segundo patamar até o início da pilastra. Esses são só alguns dos problemas vistoriados nesse edifício garagem de um residencial no bairro Rio Branco, em Cariacica. Depois de presenciar as rachaduras, junto com outros moradores, o síndico contratou um engenheiro para avaliação técnica. Contratamos uma empresa de engenharia justamente porque começamos novamente a observar anomalias, trincas, rachaduras, acaba até alguns materiais da estrutura ficando até expostos, né? Até mesmo alguns estalos, alguns barulhos acontecendo, né? E isso nos acendeu um alerta. Por conta disso, a garagem foi interditada. Pouco mais de 880 vagas tiveram de ser esvaziadas. A Defesa Civil Municipal já esteve aqui no residencial fazendo toda a inspeção do edifício garagem. Inclusive, emitiu um laudo mostrando o risco alto dessa edificação. Isso significa que sim, uma parte pode desabar ou até a estrutura como um todo. Então, por conta disso, a decisão foi a interdição. Só que tem um detalhe, não é a primeira vez que eles passam por esse problema, não. Foi em 2016. Basicamente, os mesmos problemas estruturais botaram em risco a integridade da construção. Um laudo apontou falhas na execução da obra. Nesse laudo da própria construtora, foi identificado algumas anomalias na construção do edifício garagem. Passado um ano, em 2016, houve a interdição, no dia 21 de julho. Em uma verdadeira novela, foram 8 meses para solucionar os problemas. E o que a construtora fez naquele período foi aumentar as colunas, o tamanho das colunas e criar um reforço estrutural na laje, que seria criação de vigas em toda a área da garagem. Mas hoje a gente observa que essa não é a solução adequada, ideal, visto que novas trincas, rachaduras e problemas similares ao que ocorreu já desde antes de 2015 retornam agora novamente. Bem, nós tentamos falar com a construtora, mas até o momento a gente não teve retorno. Hoje de manhã, o CREA esteve no condomínio e fez uma vistoria técnica e fiscal nesta garagem. A equipe identificou fissuras na estrutura da garagem, além de trincas e muita umidade. O condomínio foi orientado a buscar um profissional para fazer um laudo técnico e um projeto para recuperar o aço corroído. Olha, vamos de participação dos amigos do TN. A Fernanda, aliás, a Ju, ela mandou a seguinte mensagem. Ela acha que a gente tem que reforçar em todos os locais e a todo momento. As pessoas precisam ser informadas de que os laudos médicos estão sendo recolhidos. Ela diz que no sábado ela teve muita dificuldade para encontrar um lugar para tirar uma cópia do laudo da mãe dela e quase que a mãe dela não conseguiu ser vacinada por conta disso. Então tá aí, Ju, o reforço. Quando você for vacinar, levar alguém para vacinar, sua avó, sua mãe, seu pai, seu avô, tem que levar um laudo médico e uma cópia, porque a cópia vai ficar retida lá na hora da vacinação, isso no caso de quem tem alguma comorbidade, tanto do grupo 1 quanto do grupo 2.
A gente segue agora na participação dos amigos do TN, gente. Tem animais soltos na rodovia Leste-Oeste, um perigo para os motoristas que estão passando por lá. Veja só. E aí, pessoal, bom dia. Estou aqui na Leste-Oeste, sentido Cariacica. Se vocês perceberem, pro lado de cá é Araçás, bairro Araçás. E eu passo aqui dia e noite, de madrugada até. E tem muito animal na pista, muito animal solto na pista. Eu perdi um tio há 14 anos por conta disso aí, tá? Eu ando de moto, como vocês podem ver aqui, eu tô de moto também. E muito animal solto na pista, tá bom? Então tá dado o recado aí. Tomem as providências que eu tô cansado de ligar e nada é feito, beleza? Pois é, gente, um perigo danado os animais soltos ali, né? A Prefeitura de Cariacica ficou devendo pra gente uma nota sobre esse problema. Fica aí, então, mais um pedido para a Zoonoses para que ela possa atuar aí no recolhimento desses animais e localize principalmente quem são os responsáveis por eles. Olha, a gente volta agora a falar da vacina, mas da vacina da gripe. É a segunda fase da campanha. Hoje, os idosos com mais de 60 anos começaram a ser vacinados contra a influenza em Vitória. É importante lembrar que quem já foi vacinado contra a Covid precisa respeitar o intervalo de 14 dias entre as duas vacinas. Idosos que estão com a vacina contra a Covid agendada, a orientação é, claro, priorizar a vacina da Covid. Primeiro, proteção contra o novo coronavírus. Depois, a imunização contra o vírus da gripe. Prefeituras da Grande Vitória estão fazendo os agendamentos pelos sites. Dá uma conferida lá. Em instantes, caminhão de combustível tomba e explode na BR-262. Aguarde no nosso retorno. Estamos de volta em Afonso Cláudio. Um caminhão carregado com combustível tombou e explodiu. Esse acidente aconteceu na BR-262 por volta de 9 horas da manhã de hoje. O caminhão teria atingido a fiação elétrica da via, tombou. Em seguida, ainda pegou fogo. O veículo estava carregado de combustível e populares disseram ter ouvido um barulho de explosão. A fumaça pôde ser vista de longe e causou pânico e correria entre as pessoas que presenciaram o acidente. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. A princípio, o motorista não teria ficado ferido. Um susto, né? Agora vamos de previsão de tempo, gente. A semana está começando, vamos saber como é que fica o tempo. Olha aí, a chuva e o frio continuam nessa segunda-feira no estado, mas nesse momento o sol está brilhando, né? Mas na sombra o ventinho está frio sim. Segundo o Incapé, o tempo instável continua em todas as regiões capixabas. Tem previsão de chuva em alguns momentos do dia, mas menos frequente nas cidades afastadas do litoral. Aqui na Grande Vitória, as temperaturas continuam amenas, com mínima de 20 graus e máxima de 28. Na região sul, as temperaturas ficam ainda mais baixas, com mínima de 13 graus e máxima de 24. Na região serrana, nas áreas mais altas, a mínima fica de 9 e máxima de 23. A partir de amanhã, a frente fria vai perdendo força e já não chove mais, mas as temperaturas continuam baixas e os capixabas são acostumados aí com calor. Qualquer friozinho, a gente já está buscando roupa de frio e cobertor, né, gente? A gente fica por aqui. Excelente semana para vocês. Beijo enorme e amanhã estamos de volta. Tchau, tchau.